Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos. Como em todas as sextas-feiras, nós buscamos temas ligados à obsessão nos seus mais variados graus e matizes. Estamos vendo um caso muito interessante de uma obsessão que se dá por atitudes equivocadas, levadas pelo ciúme, tanto por parte da obsessora quanto por parte daquela que se fez vítima, né? Mas ambas traziam determinadas tendências de sentimentos de posse, exclusivistas, que causaram muitos danos ali na vida dessas famílias, até que aos poucos haverá ali uma forma de conduzir que as coisas se acalmarão. Mas nós estamos vendo justamente quando é explicado a André Luiz o porquê dessa situação. Né? Estávamos vendo que a Zulmira ficava ralada de despeito, porque o pai tinha assim, um carinho muito extremo, muito grande pelo filhinho, e ela, como segunda companheira, né, sentia muito ciúme. E passou a ver no menino um adversário. E foi isso que desencadeou toda aquela situação. A filha mais velha era mais doce e mais reservada. Comedida em suas manifestações, sabia dividir gentilezas, sem olvidar a segunda mãe em seu culto de amizade. A madrasta nada sentia contra ela, mas o pequeno excitava-a. Júlio, no extremado apego ao genitor, costumava exagerar-se em traquinadas e caprichos que Amaro desculpava sempre com benevolente sorriso. Zulmira, pouco a pouco, permitiu que o ódio lhe ocupasse o coração e deixou que o ciúme a enseguecesse a ponto de suspirar pelo desaparecimento do alegre rapazinho. Despreocupava-se intencionalmente pela assistência que lhe devia e abandonava-o a extravagâncias, características de sua idade, alimentando o secreto anseio de presenciar-lhe o fim. Então, aquilo que nós vimos, o descuido que nós vimos naquela manhã de domingo, em que ele acaba morrendo afogado, né? Desencarnando dessa forma violenta, era algo que se repetia, né? Esse descuido, permitindo tudo. Chegava mesmo a estimular-lhe indébitas incursões na via pública, admitindo que algum veículo podia fazer o que não tinha coragem de realizar com as próprias mãos. Foi nessa disposição de espírito que acompanhou a família ao banho matinal em clara manhã domingueira. Então já dá para nós entendermos melhor o porquê de ter sido naquela manhã de um descuido. Não foi uma única manhã em que ela estava se descuidando e desejando ali que o pequeno desaparecesse. Na verdade, isso vinha se repetindo. E soava a hora dele retornar ao plano espiritual. E era importante, então, que ela passasse por um processo de choque emocional, arrependida, se não do ato, porque não foi um ato propriamente dito, mas dos pensamentos que ela vinha alimentando, né? Amaro e a filhinha distanciaram-se de algum modo numa lancha pequena, enquanto Zulmira assumiu a guarda do garoto. Foi então que o cérebro da moça deixou nascer escuras divagações. Não seria aquele o momento azado para consumar o velho propósito? E se relegasse o menino a si mesmo? De certo, Júlia, em sua curiosidade infantil, não resistiria à atração para o seio das águas. Ninguém poderia culpá-la.
E as praias do Rio de Janeiro, elas são mesmo traiçoeiras, né? As suas ondas, logo ali, elas são bastante, não são tranquilas. Então, por isso que ela estava maquinando que as águas o levassem. Ninguém poderia culpá-la. Passou do projeto à ação e de pronto se afastou. Vendo-se a sós, o caçula de Amaro interessou-se mais vivamente pelas conchas multicores, a se multiplicarem na areia, perseguindo-as encantado pelo mar adentro, até que uma onda veloz lhe chicoteou o corpo tenro, obrigando-o a mergulhar. A criança gritou pedindo-lhe amparo. Realmente poderia ter retrocedido alguns passos, salvando-a, mas, vencida pelos sinistros pensamentos que lhe dominavam a cabeça, esperou que o mar concluísse o horrível trabalho que não tivera coragem de executar. Quando notou que o enteado havia desaparecido, começou a chamar por socorro, de alma repentinamente dobrada pelo remorso. Mas era tarde. Amaro acorreu precípite e, com o auxílio de companheiros, retirou para fora o corpinho inerte. Torturado, chorou amargorosamente a perda do filhinho, recriminando a mulher. Foi então que Zulmira, dominada pelo arrependimento e atormentada pela noção de culpa, desceu em espírito ao padrão vibratório de Odila, que a seguia em silêncio, revoltada. Enquanto se mantinha com a paz de consciência, defendia-se naturalmente contra a perseguição invisível, como se morasse num castelo fortificado. Mas, condenando a si mesma, resvalou em deplorável perturbação, à maneira de alguém que desertasse de uma casa iluminada, embrenhando-se numa floresta de sombra. Então, é claro que esses sentimentos de arrependimento, o marido recriminando-a, né? Então, tudo isso levou ali a um sentimento tal que a Odila conseguiu alcançá-la. O ministro Clarencio fez leve pausa de repouso e prosseguiu. A pobre senhora, desde esse dia, perdeu a aventura doméstica e a tranquilidade própria. Ela e o marido respiram agora sob o mesmo teto, qual se fossem estranhos entre si. Se ele tivesse partido de maneira natural, como já havia uma programação, até mesmo morrendo nas águas de um mar, né? Mas com os cuidados todos, realmente ali um acidente, tantas coisas acontecem apesar de todos os cuidados, em que não haveria ali sobre ela esse olhar do marido culpando-a pela negligência. Seria triste a partida do Julinho, muito triste, mas a Zulmira estaria do lado do marido, amparando-o nesse sentimento de dor, né? Até que as coisas fossem com o tempo se acalmando. Mas da forma como ela conduziu os pensamentos dela que se concretizaram, ela acabou mudando de uma casa iluminada para uma floresta, numa floresta de sombra, como relata aqui o ministro Clarencio. A pobre senhora, desde então, perdeu a aventura doméstica e a tranquilidade própria. Ela e o marido respiram agora sob o mesmo teto, qual se fossem estranhos entre si. Mas, à frente da lei, Zulmira é culpada? Perguntei com interesse. O sábio mentor sorriu significativamente e considerou. Não, no sentido real da lei. Zulmira
não é culpada. Entretanto, deitando-nos um olhar mais expressivo que de costume, continuou: todavia, quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja de si mesmo? Nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos. Nossos desejos são forças mentais coagulantes, materializando-nos as ações que, no fundo, constituem o verdadeiro campo em que nossa vida se movimenta. Os frutos falam pelas árvores que os produzem. Nossas obras, na esfera viva de nossa consciência, são a expressão gritante de nós mesmos. A forma de nosso pensamento dá feição ao nosso destino. Hilário e eu ouvíamos enlevados, sem pestanejar. Clarencio, no entanto, guardando a intuição clara do serviço imediato a fazer, para não se delongar em digressões filosóficas, retomou o fio central do assunto, esclarecendo. Júlio trazia consigo a morte prematura no quadro de provações. Era um suicida reencarnado. A segunda esposa de Amaro, porém, sofre o resultado das infelizes deliberações que albergou no espírito. Padece o retorno das vibrações envenenadas que arremessou na direção do menino. Pelo ciúme, criou ao redor de si mesmo um ambiente pestilencial, em que os seus próprios pensamentos malignos conseguiram prosperar, assim como um fruto apodrecido desenvolve em si mesmo os vermes que o devoram, convertendo-se igualmente em pasto de outros vermes que o alcançam. Supondo-se responsável pela morte da criança, uma vez que asilou o delituoso plano a que nos referimos, Zulmira abandonou-se ao mal que trazia consigo, imantando-se ainda ao mal de que a adversária é portadora, e tornou-se, por isso, enferma e dementada. E o pequeno em toda a história? Inquiri admirado. Júlio foi conduzido à região que lhe é própria. Mas Odília não poderia vê-lo, certificando-se de toda a verdade? Infelizmente, explicou o venerando instrutor, a infortunada criatura tem o centro genésico plenamente descontrolado, e isso lhe impede a visão mais ampla. O centro genésico, nós temos os centros vitais. Um deles é o genésico, relativo à reprodução, né? Ao sexo. Então, ela trazia esse centro vital plenamente descontrolado. Não consegue querer senão o marido, em vista do apego enlouquecedor aos vínculos do sexo, que a paixão nada faz senão desvirtuar. Odila possui admiráveis qualidades morais que jazem, por enquanto, eclipsadas. Então, nós vemos que tanto uma quanto a outra traziam essas condições difíceis, né? Com o centro genésico descontrolado. Então, essa condição fazia com que ela ficasse ali presa ao marido, né? Não abandonando o lar, e já desencarnada há um tempo. Então, ela não tinha lucidez suficiente para perceber que, mesmo a Zulmira tendo tido aqueles pensamentos, aqueles desejos tão atrozes, mas o pequeno iria retornar de uma forma ou de outra. E ela poderia desfrutar da companhia do pequeno no plano espiritual, né? Mas, justamente como ele está colocando aqui,
não consegue querer senão o marido, em vista do apego enlouquecedor aos vínculos do sexo, que a paixão nada faz senão desvirtuar. Odila possui admiráveis qualidades morais que jazem, por enquanto, eclipsadas. Isso aqui é algo que nós devemos prestar muita atenção. São os potenciais que nós temos eclipsado por certas situações que nos dominam. Desencarnou em largo vigor de seu idealismo feminino, sem uma fé religiosa capaz de reeducar-lhe os impulsos, justificando-se deste modo a superexcitação em que se encontra. Semelhante estado, contudo, é transitório e esperamos se submeta de boa vontade ao tratamento de reajuste que lhe será dispensado em breve. Melhorada a situação dela, creio que o problema terá imediata e construtiva solução. Ia perguntar algo de novo, mas atingíramos a praia e Clarencio determinou nos puséssemos a observar. Alcançáramos a onda do mar em plena noite. A movimentação da vida espiritual era aí muito intensa. Desencarnados de várias procedências reencontravam amigos que ainda se demoravam na terra, momentaneamente desligados do corpo pela anestesia do sono. Dentre estes, porém, salientava-se grande número de enfermos. Então, nós sabemos que nessas regiões, tanto serranas quanto praianas, muitos enfermos são levados durante o sono, especialmente à noite, quando não há tanto movimento ou quase não há movimento, para se submeterem ali a tratamentos naquele ambiente, né, que colabora, que auxilia a esses espíritos, a essas pessoas, né, que são espíritos que estão acamados, muito doentes e vão se refazer nesses ambientes apropriados, né, fora ali daquela atmosfera em que vivem normalmente. Então, é isso que ele está nos descrevendo aqui, né? E é um ponto de encontro, né? De muitos que se afastam do corpo e vão se encontrar ali com grandes amigos, já desencarnados, afetos queridos, né? Conversações edificantes e lamentos doloridos chegavam até nós. Serviços magnéticos de socorro urgente eram improvisados aqui e além. E o ar, efetivamente confrontado ao que respirávamos na área da cidade, era muito diverso. Brisas refrescantes sopravam de longe, carreando princípios regeneradores e insuflando em nós delicioso bem-estar. O oceano é miraculoso reservatório de forças, elucidou Clarencio de maneira expressiva. Até aqui, muitos companheiros de nosso plano trazem os irmãos doentes, ainda ligados ao corpo da terra, de modo a receberem refazimentos e repouso. Enfermeiros e amigos desencarnados desvelam-se na reconstituição das energias de seus tutelados. Qual acontece na montanha arborizada, a atmosfera marinha permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza. O oxigênio sem mácula, casado às emanações do plâncton, converte-se em precioso alimento de nossa organização espiritual, principalmente quando ainda nos achamos direto ou indiretamente associados ao fluido da matéria mais densa. Passávamos agora na vizinhança de uma dama extremamente abatida, quase em decúbito dorsal,
à frente das águas, recolhendo o auxílio magnético de um benfeitor que lhe iluminava no serviço e na oração. Que se iluminava no serviço e na oração. Clarencio deixou-nos por momentos, conversou algo com um amigo a pequena distância e regressou informando. Trata-se de irmã do nosso círculo pessoal, assediada pelo câncer. Foi retirada do veículo físico pela hipnose, a fim de obter a assistência que lhe é necessária. Mas, objetei curioso, esse tipo de tratamento pode sustar o desequilíbrio das células orgânicas? A doente conseguirá curar-se de modo positivo? E esse fato que nós estamos vendo tem muitas décadas, né? Tem muitas décadas. Deixe-me ver se eu acho a data, mas tem muitas décadas. Então, a cura do câncer realmente era ainda algo a se vislumbrar, né? A se vislumbrar. Bom, o prefácio, vamos ver o prefácio, em que data ele foi assinado? Ele foi assinado em 1954, né? Então vamos continuar. Então ele quer saber, né, se todo esse tratamento que se recebe durante a noite, se realmente pode mudar o quadro, né? Vamos ver a resposta. O ministro sorriu e aclarou. Realmente, na obra assistencial dos espíritos amigos que interferem nos tecidos sutis da alma, é possível, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, a realização de maravilhas. Atuando nos centros do perispírito, que é o corpo espiritual, por vezes efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes. Alterações essas que se fixam no corpo somático. Então, são trazidas alterações positivas no corpo espiritual que se fixam no corpo físico. De maneira gradativa, que se fixam no corpo somático de maneira gradativa. Grandes males são assim corrigidos, enormes renovações são assim realizadas. Mormente, quando encontramos o serviço da prece na mente enriquecida pela fé transformadora, facilitando-nos a intervenção pela passividade construtiva do campo em que devemos operar, a tarefa de socorro concretiza verdadeiros milagres. O corpo físico é mantido pelo corpo espiritual, a cujos moldes se ajusta, e deste modo a influência sobre o organismo sutil é decisiva para o envoltório de carne em que a mente se manifesta. Nesse ponto das explicações, porém, o ministro abanou a cabeça e ajuntou. Nossa ação, contudo, está subordinada à lei que nos rege. No problema de nossa irmã, o concurso de nosso plano conseguirá tão somente angariar-lhe reconforto. A moléstia em razão das provas que lhe assinaram roteiro pessoal atingiu insopitável extensão. Quer dizer, então, que ela agora apenas se habilita à morte calma? Indagou Hilário atencioso. Justamente, confirmou o orientador. Com a cooperação em curso, despertará no corpo desfalecente, mais serena e mais confortada. Repetindo as excursões até aqui, noite a noite, habituar-se-á, com entendimento superior, à ideia da partida, transmitindo aos familiares resignação e coragem para o transe da separação. Aprenderá a contribuir com seu esforço no sentido de aliviar-lhe as aflições pela humildade que edificará dentro de si mesma pouco a pouco.
Desligar-se-á da carne enfermiça, acentuando a luz interior da própria consciência, a fim de separar-se do ambiente que lhe é caro, como quem encontra na morte física valiosa liberação para serviço mais enobrecido. E assim, em algumas semanas, mostrar-se-á admiravelmente preparada ante o novo caminho. Clarencio silenciara, o assunto requisitava-me a novas observações. Nesse caso, comecei a falar hesitante. Comecei a falar hesitante. O ministro, porém, sorriu compreensivo e atalhou esclarecendo. Já sei a tua conclusão. É isso mesmo. A enfermidade longa é uma bênção desconhecida entre os homens. Constitui precioso curso preparatório da alma para a grande libertação. Sem a moléstia dilatada, é muito difícil o êxito rápido no trabalho da morte. Nesse instante, contudo, Zulmira e Odila chegavam à praia, em sítio não longe de nós. Clarencio recomendou-nos atenção. Rodeamo-las prestamente, qual se fossem irmãs enfermas sob nossa guarda. Nenhuma nem outra nos identificavam a presença. Tampouco pareciam interessadas pelo movimento no logradouro. A primeira esposa de Amaro centralizava o olhar sobre a presa, enquanto a vítima revelava na expressão facial o intraduzível terror dos que se abeiram do extremo desequilíbrio. Zulmira ensaiava o gesto de quem se propunha a regressar precipitadamente à casa, mas, contida pela companheira, avançava entre a aflição e o pavor. E repetindo as mesmas acusações, por que ela queria voltar à casa? Porque ela queria se esconder no corpo, né? Se esconde no corpo, volta, acorda, diminui a atuação. Mas ela estava muito fragilizada, muito conectada com a Odila, então ela acabou se deixando ficar. E repetindo as mesmas acusações que já ouvíramos, Odila martelava o cérebro da outra, reiterando desapiedada. Recorda o crime, infeliz. Lembra-te da horrível manhã em que te fizeste assassina. Onde colocaste meu filho? Por que afogaste um inocente? Não, não, gritava a pobrezinha dementada. Não fui eu, juro que não fui eu. Júlio foi tragado pelas ondas. E por que não velaste pela criança que meu marido levianamente confiou às tuas mãos infiéis? Acaso não te acusa a própria consciência? Onde situas o senso de mulher? Pagar-me-ás alto preço pelo relaxamento delituoso. Não permitirei que Amaro te ame. Alimentarei a antipatia dele contra ti. Atormentarei as pessoas que te desejarem socorrer. Destruirei a própria casa de que te apossaste e me pertence. Impostora, impostora. Sim, sim, concordava Zulmira, terrificada. Não matei, mas não fiz o que me competia para salvá-lo. Perdoa-me, perdoa-me. Prometo empenhar-me no refazimento da paz de todos. Serei uma escrava de teu marido e restituí-lo-ei aos teus braços. Converter-me-ei em serva de tua filhinha, cujos passos orientarei para o bem. Mas por piedade deixa-me viver. Liberta-me, compadece-te de mim. Nunca, nunca, bradava a interlocutora friamente. Tua falta é imperdoável. Mataste. Deves confessar o delito perpetrado à frente da polícia. Dobrar-te-ei a cerviz. Será recolhida a penitenciária para que te mistures às delinquentes da tua laia.
Não, não, suplicava Zulmira com sinais comoventes de angústia. Se não aniquilaste meu filho, bradava a outra cruel, devolve aos meus braços, devolve-o, devolve-o. Neste momento, ambas se achavam à frente de determinada nesga da praia. Os olhos da pobre obsediada adquiriram estranho fulgor. Foi aqui, rugiu a perseguidora rudemente, aqui consumaste o sinistro plano de extinção da nossa felicidade. Vamos ficar por aqui com essas reflexões e quantas reflexões, quanto aprendizado, e que fiquemos em paz.